E outra estatística preocupante é a do aumento da violência contra a população LGBTQIA+. Os dados são alarmantes, não é isso, Marco Meirelles? Boa tarde para você. Boa tarde, Julião. É isso mesmo. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil inteiro o aumento foi de 300%, isso apenas nos 5 primeiros meses desse ano. Considerando o Ceará, um aumento de 147%. O número de casos passa aí de 23 para 57. Aqui comigo, Kelviane Barros, presidenta da ADPEC, que vai falar um pouco para a gente sobre esse tipo de violência, que a gente pensa logo na violência física, mas são várias outras que atingem aí a comunidade. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, Marco. Boa tarde aos telespectadores. Marco, você traz, primeiramente, números que são muito relevantes e que mostram a importância de a gente avançar nessas políticas públicas para a proteção e reconhecimento de direitos da população LGBTI+, no nosso país. E é importante que a gente destaque também que, apesar de serem números elevados, eles ainda estão dentro de um contexto de uma subnotificação. A verdade é que nem o governo federal, nem os estados possuem ainda mecanismos adequados para fazer um amplo estudo, né, e identificar claramente quem são essas pessoas que fazem parte do grupo LGBTI+, no nosso país, quais são as dificuldades que elas enfrentam, quais são as principais violências, qual é o número dessas violências, onde elas estão concentradas, para que a gente possa traçar estratégias adequadas para o enfrentamento, né, por meio das políticas públicas. Então, essa data, ela serve para que a gente reflita sobre essa necessidade de avanços ainda, tanto na notificação dos casos, como também nesse pensamento de políticas que podem vir efetivamente trazer esse maior reconhecimento de direito. Vou conversar aqui um pouquinho também com a Andari Bezerra, que é a presidenta da GRAB, que vai comentar sobre esses números, porque no Brasil, no ano passado, foram 560 casos de violência. Esse ano, já no mesmo recorte de tempo, no mesmo período, já são 2.500 registros. Quando a gente fala de violência, quais são as violações que a comunidade tem enfrentado? As violações de direitos, quando a gente fala isso, eu posso apontar todas. Porque a gente vai encontrar populações LGBTI+, né, em níveis de vulnerabilidade diversos, né? Seja na educação por não conseguir acessar a educação, a saúde pelo tratamento não humanizado, a questão da empregabilidade, a moradia e a violência mais extrema, que é o assassinato, né? Então, assim... Esse tipo de violência, né, do assassinato, é aquele que ganha destaque, que ganha repercussão, mas no dia a dia, várias outras violências, como você está me relatando, acabam ficando invisíveis. Isso, porque assim, o que é que gera esse assassinato, né? Primeiramente, uma exclusão, né? A expulsão de casa, o não acesso à educação, a não garantia de direitos na sociedade, né? E além do assassinato, ainda tem a questão do suicídio, né? Que não é bastante discutida, mas também que acomete as populações, principalmente travestis e transexuais. Então, nesse sentido, né? O Brasil continua sendo o país que mais assassina, o estado do Ceará continua com índices de assassinatos crescentes, né, cotidianamente, né, e pensar uma política que minimize essas questões, né, essa violência, ela é fundamental hoje, né, ela é fundamental hoje para que a gente não continue crescendo. Então, por exemplo, no ano de 2020, em plena pandemia, Fortaleza é considerada por organizações a cidade brasileira que mais assassinou pessoas LGBTI+, né. Então, assim, a gente vem agora, ontem foi 28 de junho, né, Dia do Orgulho, né? A gente tem orgulho de ser quem se é, mas também a gente tem orgulho de estar lutando, né? De estar nesse enfrentamento cotidiano, né? E pautando questões tão importantes quanto essa na sociedade. Eu quero saber aqui da Kelviane quais são os canais, né? Onde a população, a comunidade pode procurar ajuda em casos de violação de direitos, em casos de violência física. Bom, a Defensoria Pública, ela conta com 2 núcleos que trabalham especificamente com essa temática. O nosso núcleo de proteção às pessoas vítimas de violência e o nosso núcleo de direitos humanos. Então, esses 2 núcleos, eles possuem uma rede toda de proteção, né, que pode ser buscada, pode ser acionada nesses casos de violência, inclusive com parcerias com centros de referência do Estado e do município, para que a gente possa garantir essa ampla rede, né, para a realização dos direitos da população LGBTI+. E é um assunto que está sendo discutido durante 2 dias, não é isso? Em um simpósio. Isso, a gente organizou um simpósio com o objetivo de trazer reflexões, tanto um apanhado do quanto nós já avançamos nessa pauta, mas também quais são os nossos principais desafios, quais são as nossas perspectivas futuras e de que forma a gente pode criar essa rede de contatos a fim de fortalecer o movimento. Tá, ok, obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado a vocês, viu, Marco? Informações importantíssimas de alerta contra a violência.